Então, aproveitando, eu vou fazer mais uma vez aqui a acolhida. Então, formalmente, a gente começa esse evento, né? Hoje, uma noite muito especial, por vários motivos. Primeiro, porque tá o time Nila aqui, né? Muito completo. Estou bem feliz de da gente se encontrar. Como se a gente quase não se visse em reunião online, né? A semana inteira. Mas também é muito bom a gente estar aqui para celebrar resultados, né? Conquistas, novidades, lançamentos. Mas essa noite a gente também não quer deixar de compartilhar informação, de trocar conhecimento. Então, apesar de ser uma live que a gente tem um objetivo muito de celebrar um lançamento de um novo produto, a gente tem um compromisso com vocês também de compartilhar conhecimento, né? Então, bora começar essa noite. Antes da gente convidar os colegas que vão falar para a gente aqui nessa noite, eu queria, mais uma vez, para quem acabou de chegar, desejar boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Daqui a pouco, no chat, a gente vai colocar a lista de presença, então fica aqui conosco, que logo mais, no chat, vai ser colocado a lista de presença. Preenchendo a lista de presença, você tem acesso depois ao certificado também, tá? E também nós faremos um sorteio ao final da noite de hoje, né? Um momento de lançamento, de celebração. Não podia deixar de ter aí também uma oportunidade de vocês, né? Também aí conhecerem as nossas medidas. Então, quem ficar conosco aqui até o final, nós vamos sortear o lançamento, que é um kit do Matrix, também um outro lançamento recente da Mila, que é o livro Mente Sã. Também temos autores aqui, Soraya, organizadora, depois eu vou apresentar para vocês. E também um livro, que também é um lançamento da professora Marilda Lippe, da Valquíria Trícoli, e um conjunto de autores, que é o livro Estresse na Escola, durante e após a pandemia do Covid de 2019. Então, gente, essa noite vai ser muito legal. E na programação, certamente você recebeu, nós vamos ter um conjunto de temas. Os autores do instrumento Matrix são os autores que vão falar aqui com a gente. A gente vai apresentando cada um na medida que ele for falar, né? E um colega vai chamando o outro também. A gente vai fazer de forma bem dinâmica, combinado? E se você tiver alguma pergunta, no final também a gente responde algumas dúvidas, mas se vocês quiserem já ir colocando no chat também, a gente vai triando as perguntas para não deixar ninguém com dúvida aí no final. Combinado? Então, para começar a nossa noite e dar uma boa noite e convidar o nosso primeiro palestrante, que é o Roberto, antes do Roberto, eu gostaria de chamar um grande mentor da editora Nila Press, para ele dar uma boa noite para a gente aí. E gostaria de convidar o Ingo Gintert. Nem combinei com ele de que eu ia chamá-lo, mas acho que a gente não pode começar essa noite sem o Ingo nos dar aí um start nesse evento, né, Ingo? Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Desculpe a microfonia que deu há pouco agora. Soraya, parabéns pela coordenação do livro. E ficou muito bom. É um prazer tê-los aqui. E desejamos uma noite agradável com os autores, falando um pouquinho mais sobre estresse e todos esses temas que são importantes nos dias de hoje, né? Um bom evento a todos aí. Obrigado. Muito obrigado, Ingo. Aliás, o Ingo traz um ponto importante, né? No mês de abril, a gente vai verificar também que é um mês onde a gente justamente fala sobre a conscientização também do estresse, né? Então, bem lembrado, Ingo, eu acho que é um mês também para a gente falar muito desse tema, que é o estresse, a percepção do estresse. E aí eu quero convidar, então, a começar aqui a compartilhar o conhecimento conosco. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele. O professor doutor Roberto Moraes Cruz, né? O professor Roberto, ele é autor
também do teste Matrix. E o Roberto é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Lá ele atua no laboratório Fator Humano, é o responsável lá, e tem uma grande influência e conhecimento na área de perícia, também na área do trabalho, psicologia organizacional. Então, bom, Roberto, seja bem-vindo, boa noite, e tá aí o microfone aí com você. Muito bem. Boa noite, pessoal, colegas, né, psicólogos. Acho que todos são psicólogos. Os psicólogos estão nessa sala, ou estão em processo de formação, né? Alguns provavelmente são estudantes, né? Pelo que eu vi, né, Ivan, de todo o Brasil, né, de várias partes do Brasil, Sim. isso é muito bom. Bom, é sempre uma alegria a gente poder compartilhar conhecimento, trocas e produções de colegas, né? E agradecer a Anila Press pela oportunidade de ter publicações de autores nacionais. Neste caso aí, no Matrix, né? Nós temos aí a Soraya, temos o Ivan, temos o Luiz, temos a Denise, né? Desculpa, a Denise e a Irene. E a Denise, o Ingo e toda a turma da Anila está por trás ali ajudando, claro, né? Isso é bacana. Então, fico muito feliz, muito contente de ter sido convidado para participar dessa obra, tanto do Matrix quanto do livro, né? Então, estou muito feliz da participação. Obrigado, Soraya. Obrigado, Ivan. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ingo. E todo o grupo aí da Anila Press, tá? Bom, eu vou tentar em alguns minutos, né? E aí, como eu sou professor, né? A gente tem aquela mania de tentar um pouco de didatismo, né? Para ajudar a audiência. Vamos falar de um assunto que não é muito simples, que percepção de risco. E enquanto eu vou falando com você, já vou tentar plotar alguns slides. Só me avisem, por favor, se Ivan, se está ok para vocês. Estamos vendo sim, Roberto. Então tá. Eu vou tentar em alguns slides falar um pouco do que são os fundamentos desse teste, desse instrumento. É um novo instrumento importante, mais um instrumento do campo do estresse. E eu vou em alguns slides tentar situar o que que a gente denomina percepção de estresse, como medi-lo e qual a relação que isso tem com o autogerenciamento do estresse ou gestão, né, gerenciamento de risco no sentido mais amplo na comunidade profissional. Bom, para isso eu tenho algumas perguntas meio chaves para introduzir o nosso tema. A primeira é uma constatação, né? Toda pessoa que trabalha no campo da saúde, no campo da saúde mental, no campo da saúde do trabalho, quem avalia, quem trata, quem investiga, quem faz processo de atenção, gerenciamento, cuidado, sabe que o estresse está diretamente relacionado com a saúde, no sentido amplo, com a saúde mental, no sentido específico, e com a qualidade de vida das pessoas. Então, não é uma novidade, é uma constatação da literatura científica, é uma constatação de quem trabalha com isso, seja no campo dos recursos humanos, no campo ocupacional, no campo da saúde, no campo da psicoterapia, né? Sabe que isso é uma constatação, tá? Bom, com base nessa constatação, algumas coisas são importantes reconhecer da relação do estresse com a vida, né? Primeira questão muito importante para perguntar, né? E eu acho que a base, os fundamentos desse instrumento é exatamente fazer essas constatações, de quais são os eventos que impactam a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Genericamente, damos nome a esses eventos de eventos estressores. Eu vou tentar explicar por que damos o nome de estressores a esses eventos. Mas, para iniciar a nossa conceitualização, é importante entender que esses eventos, em geral, podem ser denominados de estressores. Uma segunda importante dado que há estressores que impactam a nossa vida em geral, quais conseguimos controlar, quais não conseguimos controlar. Essa é a parte importante. Quais conseguimos perceber, quais conseguimos ter consciência do que percebemos e quais os possíveis efeitos, né, benéficos ou não, dessa capacidade de controle. A gente dá um nome isso em psicologia de locus de controle, né, interno e externo, e eu também não vou entrar em tantos detalhes, mas só para situar os nossos conceitos chaves. Terceira pergunta-chave. Dado que reconhecemos estressores, dados que temos alguma capacidade de controle sobre eles, quais mecanismos auxiliam nesse controle? Ou seja, que estratégia de enfrentamento são mais úteis, interessantes, importantes que possam regular não somente a exposição ao estressor, quanto os resultados da exposição ao estressor. Então, vamos lá. Se a gente conseguir responder essas três perguntas, talvez a gente consiga chegar à quarta,
de que forma o nosso organismo, o nosso corpo reage aos estressores, né? Existem várias maneiras que fazem com que o corpo reaja aos estressores, depende dos mecanismos, né, que eu falei há pouco, e dois grandes grupos de respostas aparecem, as chamadas respostas adaptativas, que são aquelas que mantêm o nosso corpo em relativo equilíbrio com o meio, e as respostas disfuncionais, aquelas que são sinais de perda de mal-estar, de perda moral, ou de rebaixamento do humor, ou alterações clínicas em geral, tá? Muito bem. Baseado nesses conjuntos de perguntas iniciais, vamos ao que a gente chamou de eventos estressores. Bom, todos nós, ao longo da vida, experimentamos, passamos pela experiência de lidar com situações perigosas. Imagine uma criança se aproximando de uma cozinha com uma panela de água quente. Isso é o que a gente chama de situação perigosa, né? Todo o estressor é, de fato, uma situação que está relacionada a algum perigo. Imagine alguém trabalhando, imagine alguém no trânsito, imagine alguém cuidando de crianças pequenas, imagine situações de conflito entre pessoas numa empresa, numa organização, ou na vida pessoal, na vida amorosa. Então, todo mundo passa por algumas situações que elas fazem com que a gente se exponha a algumas situações perigosas. Isso seja na vida pessoal, doméstica, profissional, social em geral. Agora, qual é a importância de entender as situações perigosas? Porque toda situação que contém perigo, algum grau de perigo, ela tem o potencial de afetar as nossas vidas, afetar e comprometer o que a gente chamou antes de saúde e qualidade de vida, tá? E se tem esse potencial de comprometer a saúde e a qualidade de vida, de fato, ela pode reduzir a nossa capacidade de resposta adaptativa a esses eventos. Bom, com base nisso, vamos lá. Com base nisso, nós criamos uma matriz conceitual, né? Ou seja, como é que a gente entende conceitualmente essa relação entre eventos estressores ou situações perigosas e como é que a gente reage a eles? Vamos tentar desenhar. Vamos imaginar o seguinte: lembrem que eu falei de situações perigosas, que recebem vários nomes na literatura: aversivas, tensas, conflituosas, ofensivas, insalubres, né? Tudo isso são expressões que dizem, olha, estamos diante de situações perigosas. Eu não estou chamando a expressão de risco, tá, gente? Porque risco é um conceito diferente, eu vou chegar a ele. Estamos falando, por enquanto, de situações perigosas, aversivas, tensas, conflituosas, ofensivas, insalubres. Agora, olha interessante. Toda vez que a gente se aproxima dessas situações, o que a gente chama de exposição às situações perigosas, é neste momento que entramos em risco. Risco é um conceito muito importante e que é a base, inclusive, do Matrix, que é a percepção de risco ao estresse, né? Ou seja, pessoas que se expõem a determinadas situações perigosas entram em risco, né? E isso é muito importante saber, porque o risco depende dessa relação somada. Eu estou usando um sinal de mais aí para dizer, olha, eu preciso de que há uma situação perigosa e é necessário que eu me exponha a ela. Durante quanto tempo a gente pode discutir daqui a um pouco. E uma vez exposto, aumenta o que a gente chama de risco. Se eu reduzir a exposição, reduz o risco, ou seja, aumenta o fator de proteção. Por que isso é importante? Porque algumas pessoas são mais vulneráveis a esta relação, né? Algumas pessoas são mais resilientes, outras são mais vulneráveis quando expostas a determinadas situações. Algumas pessoas em situações de trânsito podem ficar bastante irritadas ou bastante agressivas. Outras pessoas nem tanto, podem lidar muito bem com a situação. Algumas pessoas, na vida pessoal e doméstica, sob determinadas situações mais tensas, podem reagir de maneira muito ofensiva, muito violenta. Outras pessoas não, têm mais capacidade adaptativa, mais capacidade residual para enfrentar essas situações tensas na vida pessoal. Ou na vida profissional. Imagina uma discussão com um gestor, uma discussão com um colega de trabalho, o quanto você lida, sabe lidar com isso, e quanto você vai ser mais vulnerável a lidar com isso. Aliás, o assédio moral é uma fonte importante, especialmente reconhecida para pessoas, inclusive, mais vulneráveis nessas situações. Muito bem. Por que isso é importante? Porque pessoas em risco, né, aumenta o potencial de comprometimento da sua saúde, da sua qualidade de vida, da sua integridade pessoal. Essa que é a lógica da matriz conceitual, tá? E por que essa matriz conceitual nos interessa?
Vamos voltar para o estresse, mas antes vou colocar um quadro muito interessante para a gente. Eu falei para vocês que situações perigosas mais exposição a situações perigosas igual a risco, não é isso? Muito bem. Se a gente colocar o risco e a saúde num gráfico cartesiano clássico, tá? Em que toda vez que aumenta o risco, deveria aumentar o benefício à saúde ou deveria reduzir? Nós temos uma correlação negativa. Olha que interessante. Aumentar risco reduz o benefício à saúde. Perceber o risco aumenta a consciência do benefício para a saúde. Essa é a lógica do Matrix. O Matrix é um instrumento que, ao avaliar a capacidade de você perceber o risco e da capacidade de perceber como o corpo reage, é isso que nós temos um nome específico para o Matrix, que é reatividade psicofisiológica. Ao compreender isso, ao perceber isso ao longo de um certo tempo, aumenta a chance de você fazer o autogerenciamento do benefício da saúde. E essa é a lógica que está por trás do Matrix, tá? Muito bem. Dado esse exemplo matemático, né, que eu expressei, ou seja, essa curva, vocês percebem quanto aumenta o risco, né, rebaixa o benefício. É o que a gente chama de correlação negativa, ok? Muito bem. Agora, o que que isso tem a ver com estresse, pessoas? Vamos lá? Vamos colocar o estresse como ele deve ser interpretado, tá? O estresse, gente, na verdade, a gente chama hoje de estresse de um sistema. O estresse não é uma doença, especificamente o estresse, né? O sintoma de estresse é, né? Mas vamos lá. Eu tenho de um lado, lembra aquelas situações que eu falei para vocês, situações perigosas, aversivas, tensas? Então, quando há sobre o guarda-chuva do estresse, nós chamamos tudo isso de estressores, tá? O que que vai acontecer com essa leitura ampla de guarda-chuva de estresse? Para compreender o estresse, é preciso compreender algumas coisas importantes. Primeiro, o que são estressores, que são as fontes do estresse, as estratégias de enfrentamento, que são as formas, os manejos, notadamente cognitivos, que as pessoas tentam lidar com a situação estressora. O corpo vai reagir, o corpo vai lidar com essa situação, eventualmente vai aumentar a taquicardia, né, o batimento cardíaco, sudorese, vai ter alguma resposta psicofisiológica, pode aumentar a ansiedade, até alguma angústia em relação à situação, é como o corpo começa a reagir. Algumas pessoas sentem prazer nessa situação, que a gente chama de eustresse, no campo do estresse, né? Mas algumas pessoas entram em distresse. Quando a estratégia de enfrentamento, a minha capacidade de lidar com estressores é bem sucedida, o corpo mantém a homeostase, o corpo fica em equilíbrio, a resposta é adaptativa. Mas quando o corpo tem menos capacidade de enfrentamento do estresse, portanto, ao estressor, né? E aumenta a reatividade, menos, que a gente chama antidopaminérgico, ou seja, menos capacidade de lidar com o humor, com a motivação, e com enfrentamento emocional ao estressor, a resposta é sinais e sintomas. Aliás, a Nila tem um teste muito importante da doutora Maria do Alipe, que investiga exatamente sinais e sintomas de estresse. E aí fica muito claro perceber como a gente pode capturar o estresse de várias maneiras. Então, o que é a percepção do estresse? É exatamente a capacidade de avaliar como a pessoa avalia, né, a relação, a resposta que ele dá em relação ao estressor, a sua capacidade de enfrentamento, e se ele já está percebendo de fato que a reatividade do estresse é de menor capacidade, ou seja, é menos dopaminérgica, né? É mais negativa a sua condição de enfrentamento nos últimos tempos, né? Porque tem a relação com o tempo, a resposta ao estresse. E aí, o, o Matrix trabalha com e vai ser explicado daqui a pouco pelos colegas, que quando a gente está diante de um sistema como o estresse, é necessário investigá-lo de mais de uma maneira, que a gente tem uma segunda matriz, que é a matriz metodológica. Nós avaliamos a percepção do estresse de duas maneiras: pela frequência com que eu percebo que ocorre essa relação estressor, estratégia de enfrentamento e reatividade, e pela intensidade, ou seja, a força que esses estressores impactam na minha vida, ou seja, me deixam em menos condição de homeostase e mais próximo de uma situação disfuncional. Isso a gente pode ver de várias maneiras do ponto de vista temporal. A gente pode ver isso em dias, né, checar isso, avaliar essa percepção de risco ao estresse em dias, em semanas, em meses ou em anos. O Matrix tem uma proposta metodológica que é investigar isso em meses, porque indica
uma relação mais estabilizada de percepção de estresse e de leitura individual ou coletiva da capacidade de enfrentamento e de reatividade ao estresse pelo corpo. Bom, com base nesses indicadores, é basicamente então o que eu poderia sintetizar agora, até para voltar para os meus colegas e não incumpridar minha participação, é de que o nosso material, nosso instrumento Matrix, ele parte desta compreensão de que é possível avaliar a percepção do risco ao estresse como um instrumento de rastreio, porque ele pode ser muito importante do ponto de vista do gerenciamento, do autogerenciamento, para o monitoramento das fontes de risco ao estresse, da reatividade do corpo e das estratégias de enfrentamento. Isso vai possibilitar, obviamente, do ponto de vista do gerenciamento, do autogerenciamento, a capacidade de desenvolver aí programas ou ações de atenção e cuidados às pessoas em geral. Bom, era esse o meu recado. Espero não ter ajudado aí, Ivan, e para dar o start inicial aí do nosso trabalho. Qualquer dúvida, estou aqui disponível. A ideia não era incumpridar muito, era só dar o start para a gente falar um pouco mais agora do instrumento. Devolvendo a bola para ti, Ivan. Obrigado. Muito, muito bom, Roberto. Mas eu ainda quero, eu vou fazer uma questão para você, assim, porque eu acho que tem um ponto que você traz que eu acho que é legal a gente sair daqui com essa lição. Então, Roberto, a maneira como a gente percebe o risco pode contribuir de uma forma indireta com a qualidade de vida que a gente pode ter, por exemplo, então, né? É isso? O locus de Isso, controle aí é o quanto eu sou responsável, né? Por perceber e ter atitudes assertivas, isso? isso. Então, quando você vai verificar lá no instrumento Matrix, se a pessoa indica que está mais preocupado com alguma coisa, que ele está percebendo uma influência negativa de tal coisa na sua capacidade de reação, inclusive ele está percebendo que ele está reagindo com menos adaptatividade, com menos funcionalidade à situação, a gente já tem indicadores bastante importantes de que é necessário um processo de gerenciamento ou de autogerenciamento, porque ele pode ser pessoal, tá, né? Uhum, De estrutura pessoal. Então, o sistema de entrada é sempre percepção. Não uhum, adianta a gente buscar consciência do evento estressor ou do estresse, porque a consciência depende da percepção. A percepção também é cognição, né? Então, se esse sistema não tiver avaliado, avançado, não adianta a gente tentar. Imagine, você fazer um programa de conscientização sobre o estresse, eu nem o percebo. Eu preciso percebê-lo para ter a possibilidade de consciência, né? Por quê? Porque a estratégia de enfrentamento, ela é percepto-cognitiva, e a capacidade de resposta do corpo depende de como você compreende como o corpo reage. Então, enquanto você não tiver uma leitura aguçada da percepção do estresse, você tem menos condições de atuar sobre o sistema estresse. E quem trabalha na área ocupacional sabe muito bem a importância dessas técnicas de rastreio para gerenciamento de risco. Perceba, o gerenciamento de risco é uma etapa, né, consolidadora do monitoramento de várias variáveis que inclui a percepção de risco ao estresse. Não tem nenhuma organização hoje, né, Ivan, que não dependa, assim, que precisa, né, as organizações precisam para investigar determinados sistemas de saúde, portanto, aquilo que influencia a qualidade de vida das pessoas, ela depende de recursos, de ferramentas para monitorar, para avaliar e monitorar o que as pessoas percebem, como elas enfrentam isso, sob pena de você não conseguir lidar, ter estratégias aí interessantes e importantes para as organizações. perfeito, que legal, isso mesmo. E assim, olha, então, para a gente continuar aprendendo muita coisa nova aqui, Roberto, fica com a gente aí. E eu quero convidar agora para falar um pouquinho conosco a Soraya Pena. A Soraya, ela é autora do Matrix e também organizadora, idealizadora do livro Mente Sã e de outros que estão por vir aí. Estou dando um spoiler aqui, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto, né, Soraya? Senão não dá tempo. Mas a Soraya, gente, ela é psicóloga, ela tem especialização em gestão de pessoa, liderança, carreira e coaching, pela PUC, neurociência também do comportamento pelo IPOG, tem certificação pelo ISMA, que é o Instituto Internacional de Estresse, né, aqui do Brasil, tem vários cursos internacionais, certificações, tem formação
no Hospital das Clínicas também, da USP, no HC, estuda neuropsicologia, docente do SENAC. Eu podia aqui estender e ficar o tempo todo que ela tem de fala só falando do currículo dela. Gente, a Soraya é uma pessoa que entende muito do contexto do trabalho e não podia ficar de fora desse evento. Soraya, conta um pouco para a gente, especificamente aí do estresse no contexto do trabalho. O que rola aí? Bom, Conta para a gente. ponto sim. É, o Roberto falou agora há pouco, né, que a gente tem o eustresse e o distresse. Eu ainda não consegui identificar se falar depois do Roberto me gera eustresse ou distresse. Porque é sempre uma tensão de querer superá-lo, não superar a ti, mas Manter, estar né, lá manter o evento nessa altura. Então, de fato, Obrigado, Soraya. sou uma admiradora aí do teu trabalho e das suas palavras. Algumas coisas que eu ia colocar estavam muito próximas aí, né? Porque não foge a regra do que o Roberto trouxe, mas eu trago um dado, e talvez esse seja aí o dado mais interessante de contribuir nesse momento com vocês. Eu vou pegar a fonte só para eu não falhar na fonte mesmo, né? Que é uma das coisas mais importantes aí que a gente não pode deixar de dar o crédito, de um número, de um dado recente, atual, e que foca, né, que traz especificamente o olhar do estresse para o contexto do trabalho. Hoje, a gente sabe que 67% dos brasileiros, segundo uma pesquisa da People at Work, encomendada aí para a BP, 67% dos trabalhadores brasileiros sofrem de estresse no trabalho. Então, assim, existe de verdade inúmeras fontes estressoras, e aí outros autores, e mais aprofundando no Matrix, a gente vem investigando isso, né? Não necessariamente eu estar vivenciando episódios de estresse, seja ele crônico, seja ele agudo, dentro do ambiente de trabalho, significa que é o ambiente de trabalho que está me provocando esse tipo de estresse. Então, eu posso ser um aluno que vou prestar um vestibular e, muito próximo às provas, vivenciar um pico agudíssimo de estresse e reverberar no meu comportamento e na minha forma de me relacionar com colegas e chefes, e não necessariamente ter aí um vínculo com a questão do trabalho. Mas essa pesquisa diz exatamente que 67% da população que está empregada no Brasil sofre de algum tipo de estresse relacionado ao trabalho, né? E aí, ontem eu participei de um evento de uma dessas empresas que se dedicam aí a trabalhar com saúde mental no ambiente organizacional, uma empresa muito renomada, e eles trouxeram alguns dados que também acredito que vale a pena a gente entender, que é qual é o peso da saúde mental, e aí a gente amplia um pouco esse espectro, não focado só no estresse, mas sabendo que 67% das pessoas que estão sofrendo de estresse também podem desenvolver qualquer outro transtorno, se já não tem outro transtorno, como depressão, como ansiedade, como um leque aí variado de transtorno, que é 59% das pessoas que estão trabalhando atualmente, isso de acordo com a Galo, estão muito desmotivadas. A sobrecarga de trabalho não exatamente está significando produção. A produção de um trabalhador hoje significa, em média, 2 horas e 23 minutos.
Então, às vezes, estar presente no trabalho, né, num ambiente, nem vou usar a palavra tóxica, porque hoje a gente meio que rotulou tudo como tóxico, mas estar num ambiente repressor, estar num ambiente, às vezes, em que não se há uma delegação de tarefas adequadamente, existe uma delargação, e né, o tédio também pode nos adoecer. Enfim, todo esse tipo de exposição faz com que, além de eu me desmotivar, eu não produza as 8 horas que supostamente a legislação exija que eu esteja presente. Nos ambientes tóxicos, né, essa foi a palavra que foi usada lá, segundo a The Leaders Lab, são, se diz, apenas 10% das pessoas que estão hoje sofrendo com o chamado ambiente tóxico derivam essa falta de possibilidade de colocar para fora, de pedir ajuda, de levar isso adiante, e isso vem gerando um número muito alto de burnout. Então, a repressão a essa sensação de estresse em que eu não, em que eu contenho e não levo para frente, vem aumentando aí gradativamente os números de burnout. E 70% dos números de burnout que a gente vem assistindo é derivado exatamente de ambientes dito como tóxicos. Então, o burnout não necessariamente é provocado pelo ambiente tóxico, mas 70% dos burnouts vêm de um ambiente tóxico. Outro dado importante que a gente encontrou é que, dentro desses 67% aí, desse número aproximado de brasileiros que vêm sofrendo com estresse no ambiente de trabalho, apenas 30% deles procuram uma ajuda de psicoterapia ou uma ajuda de um médico psiquiatra. Então, na verdade, a gente tem mais da metade da população trabalhadora hoje sofrendo e só 1/3 deles tendo o devido acolhimento, né? Muito provavelmente, a gente ainda não tem o letramento do RH ou da saúde e segurança, do SESMIT, para poder fazer uma leitura adequada disso. Hoje, a gente sempre teve o SESMIT muito antenado com os EPIs, com o LERDORT, né, e muito preocupado com os afastamentos que isso provocava no passado e continua provocando, a gente sabe que continua provocando. Mas a gente tem normas reguladoras, né? A gente tem a NR17 que está aí assegurando de que as pessoas têm uma ergonomia adequada e aí, por aí em diante. Mas a gente não tem nenhuma norma reguladora que faça com que os colaboradores, de modo geral, sejam reiteradamente avaliados em relação ao seu nível de estresse, às suas fontes estressoras, à sua saúde mental de uma forma mais ampla. Talvez no futuro a gente veja isso, né? Essa epidemia que a gente vem passando depois da pandemia das doenças mentais pode provocar esse movimento, e tomara que sim, espero que sim. Não sou ainda completamente letrada no assunto para me certificar de que isso vai acontecer. Eu vi essa semana no grupo, eu acabo de me formar no Einstein sobre saúde mental nas organizações, e eu vi no grupo que saiu alguma legislação bastante atual de que as empresas... Eu posso estar falando alguma besteira e alguém da NILA me corrija se eu estiver falando uma besteirona, mas que há uma legislação de que as empresas vão ter alguns benefícios para aquelas que vão promover ações de saúde mental. Não sei se são benefícios fiscais, muito provavelmente seja, mas as empresas que comprovarem esse tipo de promoção e de acolhimento e de ajuda, de programas, de modo geral, terão aí, por lei, uma série de isenções
que não sei se estão aí chanceladas totalmente, mas que os estudos estão bastante avançados. Então, creio que essa é a minha contribuição. Roberto, você me fez tremer nas bases, mas acho que me saí bem. Parabéns, Soraya, com certeza. Você saiu muito bem, Soraya, muito legal. E, gente, a Soraya traz muito mais informações interessantes, recortes também. Depois, no final, não sei se ela vai conseguir ficar aqui com a gente, mas tem o livro Mente Sã. Nossa, tem uns capítulos aqui. Inclusive, vamos lá, Soraya, para eu te colocar na fogueira antes de você ir embora Sim. aí. Se a gente tivesse que falar de forma bem curta, para quem nunca ouviu falar isso, né? Estresse e burnout é diferente? Sim, né? O estresse, como o próprio Roberto diz, primeiro que o estresse, ele não necessariamente ele é negativo, ele tem as duas polaridades. Quando ele impulsiona e faz a gente se superar, ele é bastante positivo, porque fica aquela sensação de sim, eu posso. E, Roberto, muito obrigada, você fez isso comigo agora. Eu estava com uma apresentação pronta e eu tive que improvisar. E quando a gente improvisa e vê que consegue entregar, o estresse nos promoveu, né? O benefício da superação, e acho que esse laboratório aqui é super importante. E Legal. tem o de estresse, que é o estresse negativo, que esse sim tem aí o poder de nos adoecer, né? O adoecimento por burnout, ele está vinculado diretamente ao ambiente ocupacional. Então, não existe, gente, não existe, eu já ouvi falar que existe mentores e coaches, e não é uma crítica a mentores e coaches, conheço excelentes mentores e coaches, mas que já existe mentores e coaches de burnout financeiro, burnout de relacionamento. Isso não existe, absolutamente não existe. O burnout, ele está... Eu já queria o contato. Como é? Esse financeiro, você pode me passar o contato para pelo menos Seria excelente, né? Para todos. vou ligar a cobrar da Soraya. Olha que incrível isso, né? E o burnout, ele está na fase em que a pessoa já não consegue mais usar nenhuma das suas reservas adaptativas para lidar com a mais profunda exaustão. É o nível máximo do esgotamento que um indivíduo pode sofrer. E aí, não tomando muito dos minutos, eu sofri um burnout em 2016. Eu caí dura dentro do escritório em que eu trabalhava e acordei no pronto-socorro do Hospital São Luís, aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, assim como o Ivan, e a médica que estava no pronto-socorro, ela me falou assim: ou você reduz o teu ritmo, ou você pede a demissão, ou você vai ter um AVC. Essas foram as palavras que determinaram meu futuro a partir de então. E isso não tinha vinculação nenhuma com família, nem com finanças, nem com meu marido. Não, era exatamente uma sobrecarga de trabalho. Foi Um burnout. foi um burnout que vinha dando sinais. Eu andava tendo apagões muito grandes, e apagões, assim. Eu trabalhava na implantação de uma loja de fast fashion que veio para o Brasil, e em determinados momentos eu olhava, não sabia onde eu estava, com quem eu estava, qual era meu carro, como que saía dali, e eu comecei a presenciar essas reações, até que um dia eu caí, realmente, eu queimei, né? Burnout queimou o fusível. Então, essa é a diferença. O estresse nos faz, em grande parte, ter reações, né? Positivas ou não, e o burnout ele vai nos paralisando. Creio que isso vai nos queimando, apagando, até que um dia nos queima de uma vez. Muito Mas bom! Coloquei na fogueira aí, ó. Não, chega de fogueira, queimada, só apenas... Gente, não, e essa é a última palavra mesmo. Existe uma música que diz assim: eu quero ver Soraya queimar. Eu não sei se o título da música é esse, mas o refrão da música é esse.
Então, pronto, já viram Soraya queimar, agora eu não quero queimar nunca mais. Não, não. Completar, Roberto? O Soraya, é por isso que em espanhol se chama síndrome de queimar-se, né? De queimar-se, sim, Nossa. porque sim, te arde el alma, né? Onde arde a Gente, alma. tá muito Obrigada bom a essa todos. conversa. Muito obrigado, Soraya, por sempre enriquecendo muito aqui, trazendo mesmo a sua vivência. Isso é bom demais. Então, como a gente tem horário, eu vou para frente aqui. Muito obrigado de novo, Soraya, pela presença aqui conosco, brilhantando. E quero convidar o professor Dr. Luiz Anunciação, que é também autor do Teste Matrix, autor de testes na editora Nila Press. O Luiz Anunciação, ele é doutor em psicometria pela PUC e pela Universidade de Oregon. Aliás, depois você conta para a gente, eu acho que o Luiz até estava para lá esses tempos aí atrás, em viagem lá para Oregon. Bom, é especialista em neuropsicologia e bioestatística. Atualmente ele é professor de psicologia da PUC do Rio e é autor da editora Nila Press. É autor de mais de 50 artigos científicos, periódicos, enfim. Luiz, por gentileza, vem falar um pouco para a gente aqui sobre o que é essa medida e se é possível mensurar a percepção de estresse. Fala aí. Eu sempre fico muito ansioso quando o Ivan dá essa introdução, porque parece que eu sou muito mais velho do que de fato eu sou. 50 isso, 100 aquilo, dá aula sei lá onde. A grande realidade, Ivan, é que eu tenho um time que junto comigo nós produzimos assim em excesso, num regime de muito estresse, talvez. Muitas vezes. Entendeu? Ainda está funcionando bem. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Não vou gastar mais do que 10 minutos. Vou tentar o máximo possível. Não tem nenhuma música com meu nome, tipo Luiz Queimado, apesar de muita gente falar mal de mim, minha orelha fica coçando assim no dia a dia. E talvez como exceção de uma grande parte das pessoas, a gente sabe, né? A realidade é essa. Eu continuo na PUC, eu estou na PUC agora, no laboratório, e eu sou apaixonado pelo que eu faço. Ah, tem gente que acha que de fato eu moro por aqui, então eu estou tentando trocar minha casa para economizar no nosso coaching financeiro, Soraya, que eu já fico por aqui, já economizo gasolina, já faço algumas coisas. Ah, bom, meu nome é Luiz, como o Ivan falou, não é? Eu estou super feliz com esse lançamento. Eu queria modificar a tela do meu computador para que vocês vissem um laboratório. Não vou tentar fazer isso porque eu não sou bravo o suficiente de testar se o computador vai resistir. Mas a gente começou aqui com um pouquinho a coisa da Nila, bota um, bota outro. Agora que a estante já está cheia, já tem um livro aqui da Soraya que ficou lindo. Ah, assim, só para comentar, tem aqui o Matrix, material de risco ao estresse. Quando o secretário fala, professor, chegou uma caixa para você, eu já sei que é da Nila, eu já vou lá todo feliz pegar as coisas. Tem um montão de coisa aqui da Nila, então a Nila está crescendo, pessoal. Está crescendo muito. Minha missão é uma missão difícil, eu vou tentar navegar por esse universo. Primeiro perguntando para vocês assim, ó, levanta a mão aí, Irene, quem está esgotado com longas atividades de trabalho, seja porque você faz isso com muita frequência, seja porque eventualmente você não faz com muita frequência, mas às vezes que acontece é igual o trânsito no Rio de Janeiro, isso te deixa muito estressado. Irritação por problemas banais, isso eu tenho, Ivan, isso às vezes eu tenho. Uber, nossa, iFood, meu Deus do céu. Dificuldade de manter o bom humor. Isso eu acho que não. Depende de quem pergunta. E quando a gente pensa em relação a isso, pelo menos eu sempre gostei muito, Soraya, de artes. Eu não sou um cara que entende muito de arte, eu sou meio que um ignorante para isso. Mas eu vejo algumas coisas e gosto. Por exemplo, eu vejo esse quadro do Ivan Aivizovsky, que chama-se Ivan também, é um pintor russo, e eu acho bonito. Só que não é bem a minha praia. Eu vejo isso e falo assim, nossa, quando a gente para pensar, o estresse é realmente uma ruptura, como se fosse esse quadro. Então, em vez de estar tudo bem, ali um mar, um lago, uma coisa tranquila, né? Lago dos Cisnes, daqui a pouco vem uma onda, te joga para um lado, te joga para o outro. Burnout, pior ainda, como você ainda um pouquinho falou, né, Soraya? Eu acho que a grande ideia, falou um pouquinho de psicoterapia, falou um pouquinho de como tentar uma homeostase, de alguma forma fazer com que aquele estado original talvez não de calmaria, mas aquele estado original fosse preservado de alguma forma, né? Isso definitivamente é algo importante para o nosso dia a dia.
a gente sabe que a gente não consegue viver por muito tempo numa situação de extremo desconforto. A gente sabe disso, seja lá qual for esse extremo desconforto. E com isso, o Ivan me deu essa missão gostosa, mas muito desafiadora, de fazer as análises psicométricas do Matrix, não é? O nome Matrix é um nome que a gente sempre tem uma complicação, cada qual fala de um jeito, é igual síndrome de Asperger um tempo atrás, da Ivan. Cada qual fala. Asperger. Eu aprendi Asperger. Pois é, eu nem aprendi isso, então só sei uma coisa ou outra, cada qual fala de um jeito. Mas a nossa ideia principal, e eu acho que essa é uma ideia muito importante, a gente tem que prestar uma atenção tremenda nessa ideia. Eu estou muito agitado, estou muito café hoje, já, Ivan, como de costume, não é? É tentar combinar dois eixos, um plano ordenado, uma frequência. Quanto essa parada acontece? É uma frequência e uma intensidade, tentando entender da seguinte forma: a gente consegue fazer várias combinações entre frequência e intensidade. Tem coisas que acontecem com uma baixa frequência, uma baixa intensidade, uma baixa frequência, uma média intensidade e uma alta intensidade. Eu vou andando como se fosse um metrô. Agora eu vou andar para o lado direito. Tem coisas que acontecem com uma frequência um pouquinho maior e eu vou subir o elevador. E às vezes com uma intensidade um pouco maior também. Isso não é bom. Isso não é legal. Isso já começa a te colocar naquela zona de awareness. Opa, tá com... se a gente tem, como o Roberto falou, né? Você pode ter uma pessoa que eventualmente está numa situação como essa, mas como o Roberto nem falou, não percebe. Mas não, está acontecendo nada. E pode aumentar um pouco mais, né? Eu tentei colocar aqui cores, né? Para vermelho. Agora, quando você combina esse vermelho, por exemplo, com o azul, eventualmente é uma frequência com muita. Acontece com bastante frequência, mas a intensidade é baixa. Eventualmente, a gente pode combinar também frequência com intensidade cada vez mais aumentando. Essa é uma apresentação que eu fiz um tempo atrás e fui mudando aos poucos, tentando achar personagens que pudessem ser quase que característicos. Aqui no Rio de Janeiro, um tempo atrás, tinha um comercial, acho que era da Pirelli. Eu não sei como é que é em Santa Catarina. Toda vez que eu falo Santa Catarina, eu lembro das gírias específicas. O menino que correu atrás da cobra. Ah, não é essa, Roberto? Não tem uma dessa, não? Quando você fala muito rápido, fala que nem o homem da cobra. Esse sou eu. Sem sombra de dúvidas. Coroguilhão DSM. Essa eu conheço também, mais que o Homem da Cobra. Tem várias, né? Mas aqui no Rio tinha um comercial, acho que era da Pirelli, que tinha um cachorrinho bonito que era assim, não é? Que ele corria atrás do carro, uma parada dessa. Um comercial que hoje ia ser mal visto. Mas a ideia principal é, bom, tem coisas que acontecem, não acontecem com grande frequência, não acontecem com grande intensidade. É um puppet, very beautiful, super bonitinho, tá aqui nos olhando com esse fundo amarelo. Eventualmente, aqui de vez em quando eu posso botar a foto de alguns alunos meus em vez do Tais Mania, né? Tem coisas que acontecem com muita frequência, tem coisas que acontecem com muita intensidade. É uma mistura do furacão Katrina com Tais Mania vindo em cima de você. E definitivamente ninguém quer uma coisa dessa. É assim, é fato. Claro, nem sempre só o cachorrinho da Pirelli é legal, a gente gostaria que fosse. Às vezes acontecem coisas intermediárias. E eu acho que aqui, Ivan, nesse próximo slide, eu estou colando aqui, o próximo slide Vou, você uma tá? coisa importante. Eu estou bem, Marisa, e você? Vou. Espero que esteja bem também. Ah, uma coisa importante é isso daqui. A nossa principal ideia, deixa eu mostrar para vocês aqui da caixa, né? A nossa principal ideia aqui do Matrix era oferecer para as pessoas um modelo psicométrico robusto, ao passo que a gente pudesse, ao fim, classificar, não apenas de uma maneira quantitativa, mas também de uma forma qualitativa. Essa eu gosto, Irene, porque nem tudo que conta, conta. Bonita essa, né? A gente pode falar que foi o Einstein, ou qualquer uma dessas pessoas. Então, essa é uma principal proposta. O que que a gente faz? A gente tem novamente nosso plano ordenado, frequências abscissas, intensidades ordenadas e várias letrinhas. E deixa eu dar para vocês um exemplo meu. Quando vão falar, deixa comigo que eu vou apresentar um caso clínico, eu quase falei assim no WhatsApp, não, deixa que o caso clínico sou eu, deixa que eu falo um pouco da minha vida. Tem algumas coisas que acontecem, outras que não, vou aqui usar vocês como terapeutas. Mas eu vou tentar um pouco fazer minha terapia aqui online, para ver se funciona, Soraya, vamos ver. Eu definitivamente tenho muita dificuldade para dormir. Nossa, eu durmo 3 horas por noite, 4 horas, é horrível. Então, a minha frequência de problemas para dormir é demasiada. A gente tem que botar mais
mais coisa aí, porque é horrível, é horrível. Todo mundo sabe, é conhecimento público. Agora, isso não me incomoda em nada. Na grande realidade, eu até gosto. Se eu pudesse dormir ainda menos, se eu pudesse ter um superpoder, Ivan, deixa eu ver qual seria o seu. Como eu estou meio distraído, eu vou perguntar para você. Se eu pudesse ter um superpoder, não um superpoder assim absurdo, tipo voar, não dá. Mas um superpoder que em algum momento pode ser possível pela indústria médica. Então, os caras não vão dar um remédio para você voar. Mas olha, para você parar de dormir, talvez. Concorda? Qual que seria o Já, seu? olha, eu acho que esse excesso de café Dá para ver, né? pode ser uma estratégia para diminuir a quantidade que dorme também, quem É. sabe? Não, Eu, mas realmente estou eu, pensando, acho que é o café, hein? se pudesse, eu não dormiria. Seria o meu superpoder. Por que que eu estou falando isso? Porque a frequência do meu sono, ou seja, problemas, dificuldade para dormir, é alta. A intensidade é baixíssima. Então, para e pensa, se eu marcasse, minha frequência é alta, 5, pô, mas isso não me incomoda em nada, 0. Na realidade, a gente pode multiplicar esse negócio, 5 vezes 0 vai dar 0. Então, definitivamente, isso está ok na minha vida. Está legal. Agora, pouca energia. Raramente, raramente eu me sinto com pouca energia. Assim, raramente. Sabe? Ano bissexto, lua cheia. Aí eu me sinto com pouca energia. No entanto, Irene, quando isso acontece, isso me incomoda tanto. Eu me sinto um zumbi, eu me sinto mal. Isso definitivamente não traz nenhum tipo de felicidade. Muito pelo contrário. Aí tá, meninos. O grande poder do Matrix é combinar com uma matriz a ideia de frequência e intensidade, oferecendo tanto resultados quantitativos, vocês sabem melhor do que eu, aqui, percentil, quartil, essas coisas todas, mas também resultados que possam combinar qualidades. Quando o Ivan trouxe isso, eu pensei, o modelo não vai fechar, Ivan, nem tenta. Não é que fecha, não é que fecha, não é que fica bom, e não é que definitivamente a gente consegue combinar frequência e intensidade num modelo que pega 5 grandes dimensões. Dimensão, você pode falar, essa é uma área, ou isso é um domínio, ou isso é um fator, como tradicionalmente a gente tem o hábito de falar. Uma dimensão, por exemplo, eu posso falar de mim, vou novamente utilizar aqui tipo uma terapia, né? Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, Ivan, quando eu penso sobre mim, sabe? Quando eu faço minha reflexão, assim, quase não. Mas eu faço. Eu penso, pô, problemas relacionados a ambiente profissional. Zero. Muito feliz, estou aqui na minha sala fazendo minhas coisas. Agora, reatividade psicofisiológica. Vou mudar até a cor dessa seta. Vou botar uma seta de uma outra cor. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Não sei, não vou tentar mais. Suporte social e familiar, eu tenho, me sinto bem. Vocês estão entendendo a ideia? Então, nós temos 5, 3, 4, 5, acertei. Quase que eu erro essa, imagina. Então, nós temos 5 grandes dimensões. Aspectos profissionais, suporte familiar e social que funciona ao contrário, reatividade psicofisiológica, quanto mais não é bom, pior, estratégia de enfrentamento, estresse ou problemas, percepções de problemas associados ao meio pessoal. Entenderam a magia do Matrix? Além da gente conseguir, de fato, pegar frequência e intensidade combinando essas ordenadas, a gente consegue pegar 5 grandes áreas. E tem um indicador, é que vocês não estão vendo aqui, se vocês vierem aqui tomar um café, como um convidado, eu vou mostrar para vocês o como é interessante a ideia por detrás. Fala, Ivan, eu vi que você quer falar. Não, eu ia falar que no Rio, você vai me convidar para tomar um café, tomar uma cerveja, então. Pelo menos a cerveja ajuda a dormir, eu acho. É verdade, o Ivan está certo, olha só. Relaxa. Eu estou sempre com o Ivan, é um cara que eu aprendo muito. É verdade, pô. Bom, tentando tornar isso de uma maneira mais curtinha e direto. Quer fazer uso do Matrix? Pode fazer. E sabe que você vai ter indicadores de 5 grandes áreas extremamente importantes. Suporte familiar e social. Já pega o telefone, Irene, briga com aquele primo. Você não está me dando suporte, cara. Vi aqui no Matrix, já arruma uma briga para domingo. Briga é importante às vezes. Reatividade psicofisiológica, estresse profissional. Lá no Nila temos de vez em quando. Brinca muito pouquinho. Estresse pessoal, opa, essa aí eu tô tendo. Estratégia de enfrentamento podem ser mais ou menos disfuncionais no modelo psicométrico robusto.
Eu tenho algumas conclusões, mas especialmente dois slides que eu acho que eles sintetizam também a minha forma de ver as coisas. Primeiro, ó, vocês estão diante da melhor editora por aí. Eu não conheço outra melhor do que a Nila. Se vocês conhecem, eu não conheço. Posso garantir para vocês. Primeiro, a gente sempre pensa na Nila, pregnância social. Pô, a gente está fazendo alguma coisa que a gente quer em algum momento que a sociedade usa. Não pode ficar numa gaveta, não faz sentido. Infelizmente, Irene, o estresse cada vez mais presente, não é? É um fenômeno importante. Pô, na sociedade, a gente sabe, a Soraya acabou de falar, Matrix, esperto, nós tivemos uma decisão de combinar frequência e intensidade. Vanguarda, mérito do Ivan. A gente consegue classificar, ou seja, não apenas gerar um valor numérico, tem 39, tudo bem, mas isso daí. Esse 39 significa o quê? Evidências psicométricas importantes, isso é para todo mundo. A ideia do Matrix é que as pessoas possam utilizar no seu dia a dia como um grande screening. Bom, detectou alguma coisa, vai para o ISSLR, sabe? É extremamente importante. Dessa maneira, e agora para encerrar, a gente não faz absolutamente nada sozinho. Nada, 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 nada. Posso garantir para vocês, e claro, esse é o momento que vocês vão achar que toda a minha cultura foi embora, mas eu vou utilizar esse exemplo, hein, Ivan? Esse foi um dos melhores exemplos que eu vi, a gente não faz nada sozinho. Ivan, nem para ser corno dá para ser sozinho, Ivan. Você concorda? Você pode tentar, tipo, contatinho no Instagram, vai ter que ter alguém. E por que eu estou falando isso, não é? Primeiro, porque eu sempre quis usar esse exemplo, um exemplo bom, né? Você tem que ter uma certa calma para usar isso, tem que estar com uma roupa bacana para a pessoa não te colocar numa categoria feia, mas a gente não faz nada sozinho. E pegando aqui a Lipe, que é a nossa grande colega, e tentando também valorizar os nossos autores da Nila, não é? Pô, eu garanto para vocês, a gente não para de trabalhar e a gente gosta. Por exemplo, o Matrix, ele vem de uma forma a medir um pouco também do estresse. Pô, mas a gente tem que homenagear nossos autores também. Nós temos o ISSL da LIP, livros dela, e a gente tem um artigo publicado na Paideia. A Paideia é uma excelente revista, olha que bacana, que a gente está vendo justamente efeitos relacionados a esse fenômeno tão importante, apesar de um pouco problemático, que é burnout, que é estresse. É um artigo meu com a Luísa. A Luísa é a pessoa que eu mais gosto depois de mim. Deixa eu ver se ela está aqui. Eu adoro essa menina. Ela sempre trabalha, está sempre atenta, sempre estiver. Você está por aí, Luísa? Será que a Luísa está por aqui? Ela sempre está. Achei, ela está aqui. Então, vão na fotinho dos participantes. A Luísa é uma mocinha, pele clara, cabelo preto. Pessoalmente, cada semana tem um cabelo de uma cor diferente. Então, a Luísa sempre nos ajuda. Então, não faria o menor sentido encerrar essa apresentação sem falar das pessoas que nos auxiliam, o Lucas, a Clara, o nosso amigo Roberto, a própria Lipe, tem o Ivan, tem a Irene, tem o Ingo, mas quando a gente faz um artigo, quase sempre, não é? O pessoal fala assim, não pode muita gente, a gente tem que fazer aqui um bolão para ver quem entra e quem não entra. Mas um ponto importante é essa ideia da Nila Press, é desenvolver produtos que possam combinar ética, como o Ingo fala o tempo todo, e uma demanda social. Se vocês estão na Nila, vocês estão no melhor lugar possível. Eu encerro essa minha apresentação apresentando a marca da Nila, que eu acho super bonita, com o boné da Nila. Esse boné aqui é um boné da Nila, olha só. Não, não é. Mas tem as mesmas cores da Nila. Então tem lá, tem o verde, que destaca bastante, tem uma cor mais clara. Pessoal, essa é a minha mensagem. Vocês devem estar notando que eu estou super agitado, né? De propósito, muito café, estou trabalhando desde muito cedo. E agora eu passo de novo a bola para o nosso chairman aí, o Ivan. Espero ter ajudado um pouquinho vocês, pessoal. Muito, 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 Luiz, muito obrigado. Eu acho que você traz esse ponto importante, né, que o instrumento ele faz essa avaliação, né, da frequência, do quanto ocorre e também da força, da intensidade disso, né? Muito obrigado, Luiz. E, gente, vocês estão vendo o Luiz assim? Eu acho que ele está tentando convencer vocês de que ele é um cara brincalhão, mas alguém que escreve um livro de psicometria, achamos conceitos de análise com 400 e tantas, não, 700 e... Chat Não é uma pessoa humorista, né? Não é possível. Tô brincando, Luiz. Tá bom, a gente está aqui em família, por isso que a gente fica à vontade. Gente, eu quero agora convidar, para a gente já ganhar mais tempo aqui também, que a gente
ainda tem mais coisas para compartilhar com vocês. A querida colega Irene Leme, ela é psicóloga também. A Irene, ela é autora de vários testes psicológicos. Certamente você já deve ter usado algum teste psicológico aí na sua prática, de autoria da Irene também. A Irene trabalhou por muito tempo na editora Casa do Psicólogo e trabalhou também na editora Pearson e está na Nila desde o berço da Nila. Quando a Nila estava sendo plantada, a semente da Nila, a Irene estava com a gente. Irene, seja bem-vinda. O Luiz colocou ali no slide uma palavra que chama para o que você vai contar para a gente, né? Que é o estresse e as fontes estressoras. É isso? Quais são as dimensões aí que o instrumento avalia? É isso aí, Ivan. Bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez. E falar depois todos esses mestres aí fica até complicado, né? Como a própria Soraya mencionou, dá uma tremedeira, dá uma ansiedade, mas eu vou fazer uma estratégia aqui, que eu vou voltar para ferramenta e falar um pouquinho mais da própria ferramenta e mostrar para as pessoas, né, o quanto ela pode ser utilizada de uma maneira simples e em vários segmentos, né, não só na organizacional, mas em outras áreas, e a própria pessoa pode responder, né, individualmente para ter ali uma ideia de como que está esse controle, né, dos fatores que podem estar causando alguma vulnerabilidade em relação ao estresse negativo, não aquele estresse que é bom, que traz a energia e tudo mais, mas a uma coisa que esteja ao nível de estresse, né, que esteja eventualmente prejudicando alguma das áreas aí da vida de cada pessoa. Antes de eu apresentar aqui, eu já vou acionar, Ivan, estão pedindo aí para as pessoas assinarem a lista de presença, né, que está lá no chat. Então, pessoal, não deixem de assinar, porque é pela lista que depois serão emitidos aí os certificados, né, para todo mundo. Então, entrem lá no chat e assinem a lista, tá bom? Muito Vocês estão bom, vendo? Irene. Eu tinha me esquecido de falar Eu isso. vi, Você eu me sei. salvou. Eu tenho que Ai, muito aplicar bom. teste de memória na equipe, viu, Isso. pessoal? Em Às mim. vezes isso é necessário. Vocês estão Obrigado. vendo a minha tela? Ainda não. Não? Não. Compartilhei para gente. Gente, então, ó, enquanto a Ariane está compartilhando ali, a lista de presença tem que clicar na lista que foi colocada, não é pelo nome no chat, não. Tem aí uma lista, a gente vai postar a mensagem de novo, tá? Clica no formulário e preenche, porque a gente precisa do seu nome certinho para sair no certificado, tá bom? Tá aí no chat, clica no link e responde. O Irene, volta aí. Agora a gente está vendo, tá? Agora tá vendo? Ótimo. Então, eu só vou retomar aqui que a matriz de risco ao estresse é uma ferramenta aí que foi criada por esses autores maravilhosos e foi muito estudada, e ela tem essa proposta, né, esse objetivo de avaliar o quanto a pessoa consegue perceber algum risco que possa piorar a condição dele em alguma dessas áreas que a gente vai apresentar aqui. Como o Luiz já mencionou, ele faz uma avaliação em termos de frequência, né, desse elemento estressor, né, que pode causar um estresse, e da intensidade. Então, a conjunção dessas duas, né, linhas, né, de frequência e intensidade vão dar, então, do quanto, né, essa pessoa pode estar com um estresse mais elevado ou não. Mas, além dessa pontuação, né, o Matrix, ele foi, esses 45 itens, né, que são itens que descrevem as sensações ou desconfortos que a pessoa pode ter, esses itens foram distribuídos em 5 dimensões, que a gente está chamando, que seriam os fatores, mas que a gente está chamando de dimensões, então, que seriam essas daqui. Vou puxar aqui para o lado, vocês continuam vendo a tela? Continuamos. Então, Certinho. tá. Então, essas dimensões são a vida pessoal, vida profissional, suporte familiar e social, a reatividade psicofisiológica e as estratégias de enfrentamento.
E ele ainda dá um total, né, de carga total de estresse percebido, que seria a somatória de todas essas pontuações em cada uma dessas dimensões, tá? Então, aí, nesse quadrinho aí colorido, né, são os itens que compõem cada uma dessas dimensões, né? E a frase, né, o item, justamente ele vai trazer alguma coisa, né, vai falar de alguma coisa relacionada a essa dimensão. E a pessoa tem a condição de perceber, porque é uma frase simples e compreensível, né, então ela vai ter condições de perceber se aquela frase ou o que está citado ali nessa frase causa algum tipo de desconforto, né? E essa é a grande sacada, porque a pessoa não precisa nada muito elaborado para ela entender qual que é a atividade propriamente dita. Então, é muito simples. As dimensões, então, vão do nível 1, que seria muito baixo, até o nível 5, muito alto ou extremo, né? Então, essa é a classificação, que foi essa subdivisão de classificação, e depois ela é demonstrada, né, nesse gráfico aqui em hexágono, em cada uma dessas dimensões. Então, aqui na próxima tela, eu vou trazer alguns exemplos de cada frase. Então, na vida pessoal, por exemplo, fala, eu tenho dificuldade para dormir à noite. É o Luiz que acabou de citar aqui para a gente que ele tem dificuldade. Mas, para o Luiz, isso não é problema. Para uma outra pessoa, pode ser. Então, ela vai colocar ali o quanto que é, em termos de intensidade de frequência, o quanto isso a prejudica nas demais áreas, né? O fato dela ter-se essa dificuldade de dormir, o quanto isso pode comprometer ou pode deixar mais vulnerável a outras áreas de atuação do seu dia a dia. Irritação por problemas banais, ou dificuldade de concentração, ou tristeza, né, sem alegria de viver. Essas são alguns exemplos das frases que são apresentadas na dimensão vida pessoal. No caso da vida profissional, claro, relacionada, né, a questões relacionadas à atividade profissional. Então, preocupação em não dar conta das tarefas do dia a dia, né, insegurança nas decisões profissionais e por aí vai. No suporte familiar e social é aquilo, é tudo que se relaciona às nossas relações familiares, às nossas relações sociais. Então, ter desinteresse nos relacionamentos familiares, ou, por outro lado, achar que fica pouco tempo, né, com as pessoas, né, e isso causa um mal-estar, né, para essa pessoa. Enfim, e coisas similares. A reatividade psicofisiológica vai falar, então, de coisas, né, que são sentidas fisicamente, né, uma dor, um enjoo, dificuldade inicial manter um sono tranquilo, e questões outras também relacionadas a esses aspectos mais psicofisiológicos, né? E a estratégia de enfrentamento, né, alguns exemplos, não saber como reagir quando é confrontado, ou ter dificuldade para iniciar ou para evitar um conflito, uma discussão e tudo mais. Então, esses são só alguns exemplos, né, dos tipos de itens que são solicitados ao respondente, né, para ele responder naquelas duas dimensões, quer dizer, nessas 5 dimensões, mas nos 2 aspectos, em termos de intensidade e em termos de frequência. E aqui eu trouxe um exemplo de uma pontuação em cada uma das dimensões e na pontuação geral. Então, vejam, gente, é importante que cada um de nós tenha essa percepção do quanto algum aspecto da nossa vida pode estar causando algum tipo de enfim, comprometimento, né, que pode estar comprometendo a nossa execução em outras áreas. Então, se a gente olha aqui, né, na vida pessoal está tudo bem, eu consigo lidar bem com as questões aí que eu tenho no dia a dia, então eu tenho um nível baixo. Mas, por outro lado, eu tenho um nível muito alto em atividade psicofisiológica, ou um nível moderado já no nível, no aspecto profissional. Então, essa visualização, essa possibilidade de visualizar aonde está o desequilíbrio,
faz com que a pessoa vá buscar alguma coisa para minimizar isso, né? Para conseguir melhorar essa condição e conseguir reverter eventualmente, um nível que esteja mais desequilibrado, ou que esteja com uma pontuação mais alta, né? E agora o que eu vou mostrar para vocês é que isso tudo aqui vem de uma forma mágica, porque nós temos a condição de ter a aplicação online, a correção online e a aplicação online, que fazem toda essa pontuação, esse cálculo, né, de todas as respostas, e apresentam relatórios que tanto a pessoa que se autoavalia e, eventualmente, os profissionais que atuam nas empresas, enfim, ou em outros segmentos, possam analisar essas respostas, né, e verificar aonde precisa de um monitoramento, de um acompanhamento, ou de uma intervenção, ou de um curso, ou quanto a pessoa precisa ir para uma outra, buscar um outro tipo de atividade que traga, né, que melhore esse equilíbrio, uma ginástica, uma terapia, enfim, qualquer coisa que faça com que essas condições melhorem. Aonde está com essa vulnerabilidade mais evidente, e que isso automaticamente vai melhorar as outras áreas também dessa pessoa, né, de atuação dessa pessoa. Então, o Matrix, ele tem a possibilidade de aplicar num protocolo impresso, né, que é de papel e lápis, todo mundo conhece, tá? Mas a apuração, a gente recomenda, né, muito que seja feito, mesmo que use na versão lápis e papel, que faça a correção online, que ela é oferecida como cortesia para quem adquire o protocolo. Mas o mais interessante, que a gente acha que é uma forma muito fácil, né, para quem atua nas empresas e tal, que pode encaminhar o questionário para ser respondido remotamente, é essa versão de aplicação online, tá? Então, são licenças de aplicação que a pessoa pode adquirir, e existem lá várias possibilidades, eu não trouxe aqui para não perder muito tempo, mas a pessoa pode fazer uma listagem, né, de e-mails e encaminhar para um grupo específico, um link, então, ou mandar o link individualmente e cada um vai responder individualmente. Enfim, existem lá várias possibilidades, mas todas são muito fáceis e simples para serem usadas por grupos, né? Pessoas, não individualmente, sim, mas também por grupos de pessoas que vão responder o questionário. Então, aqui só um exemplo da aplicação online, né? Essa página inicial aí que traz os requisitos, né, para a pessoa poder acessar o site. Na sequência, tem as instruções de como ele deve seguir, né, como ele deve responder ao questionário, em termos de frequência, que vai de nunca a sempre, e de intensidade, que vai de nenhuma a extrema, né? E, ao final, vem a apuração, né, é feita pelo próprio sistema, e é apresentado primeiro um quadro, né, com as pontuações brutas em cada uma das 5 dimensões e na carga total de estresse percebido, e o seu respectivo percentil, né, o correspondente a essa pontuação. Aqui é demonstrado nesse gráfico hexágono aí, né, como que foi a pontuação em todas essas dimensões. E uma coisa muito interessante que o Ivan já deu um spoilerzinho, é que é possível fazer, principalmente na área organizacional ou de equipes, né, em que precisa ser feito um monitoramento, um acompanhamento, é possível a pessoa responder num período e daí a um tempo responder novamente. Seja porque essa pessoa passou por algum tipo de intervenção, ou um curso, ou teve férias, enfim, seja lá o que for, para verificar se a pontuação que ele obteve no T1, que foi na primeira aplicação, vai ser diferenciada na segunda aplicação, que seria o T2. Então, com esse tipo, né, de duas investigações, 2 tipos de aplicação, o sistema ele traz os
relatórios das duas aplicações, traz o gráfico, e o avaliador, quem está acompanhando, né, fazendo esse monitoramento, ele tem condições, então, de ver quais foram as intervenções que deram certo, que foram positivas, ou tomar uma decisão em relação a isso, quer dizer, falar, não, isso aqui não resolveu, mas vamos pensar em outra coisa, ou desenvolver, né, questões para melhorar a qualidade de vida daquele colaborador, se foi feito na empresa. Enfim, várias possibilidades para fazer esse acompanhamento longitudinal. Então, é uma ferramenta que vai estar disponível para o avaliador, de qualquer lugar ele vai poder acessar, porque está na internet, né? Está na plataforma, né? Na web, e só com o seu login e senha ele Estabelece a consegue. conexão. Oi, Irene. Oi? Oi? A gente ficou sem sua conexão por um minuto. Ah, é? Voltou? Ah, Sim, sim. tá bom. Então, só assim, aqui para finalizar, é mais um recurso, né, positivo para essa ferramenta, que a gente entende que é muito importante para a pessoa diminuir os impactos, né, que eventualmente podem estar afetando, né, a sua atividade, ou no dia a dia, ou na vida pessoal, ou na profissional, ou nessas outras dimensões aí que a gente comentou. Então, é uma ferramenta que foi desenvolvida aí com muito carinho, né, e com muito trabalho de toda a equipe, e que a gente deixa aí disponível para quem quiser conhecer mais, a gente fica à disposição e mandamos aí para quem quiser mais informações, né, a respeito da ferramenta. Cumpri os 10 minutos, Ivan? Muito bom, Irene. Você sempre trazendo muitas informações importantes aqui para a gente. E já de uma forma mais prática, né? Falando mais da ferramenta mesmo, mostrando aí como fazer o uso. Muito obrigado, Irene. Eu vou aproveitar e destacar o que a Irene falou, que essa medida ela pode ser aplicada tanto em papel, né, Irene, quanto online, né? É uma ferramenta que, se você for aplicar online, você pode, conforme a Irene falou, né? Cadastra o respondente, ele recebe um e-mail e responde, mas como a Irene falou, tem outras formas também, né, Irene? Se for fazer uma aplicação coletiva, por exemplo, você pode ou cadastrar todas essas pessoas previamente e liberar as licenças para ela, ou você pode gerar um link único e com E esse mesmo mandar. link todas elas responderem, né, Irene? É isso? Isso Tá. mesmo. Isso facilita muito e fica lá no lugar, só o avaliador, né, ele vai ter acesso justamente a esse grupo de pessoas que receberam aquele link único. Então, isso para fazer acompanhamento de áreas diferentes dentro de uma organização, por exemplo, isso pode facilitar bastante, né, porque cada grupo recebe um link diferenciado, então não tem, né, como isso fica separadinho ali nas caixinhas, e o avaliador pode fazer essa análise de cada grupo. Então, a gente fez essas implementações, né, esses updates aí no sistema, justamente pensando nessa utilização por parte das empresas e de grupos, que acho que é o público-alvo, né, o público maior aí da ferramenta, pensando de novo, na questão da saúde mental nas organizações, que é uma coisa que tem se falado bastante, né, e tem sido uma preocupação aí geral de várias pessoas, de vários profissionais. Muito bom. Bom, vou dar continuidade aqui e vou me apresentar então, né? Porque agora só falta eu falar, mas já me apresentei um pouquinho, eu vou falar bem brevemente. Gente, só para vocês irem se organizando, quem ainda não passou no chat tem que clicar na lista de presença para poder preencher o formulário, para poder depois tanto participar do sorteio daqui mais alguns minutinhos e também receber o certificado. Então, daqui mais uns 10 minutinhos, a gente se você não se inscreveu, você vai ficar de fora do sorteio. Como muitas coisas que eu tinha para compartilhar também com vocês, a gente já tem falado aqui nas falas dos outros colegas também. Então,
Eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo pular alguns slides também. Eu acho que eu vou mais direto ao ponto. Eu queria só trazer para vocês um caso que a gente aplicou à medida, né? Eu troquei aqui um pouco os nomes, um ou outro detalhe, mas é um caso real, tá? É um jovem, então, esse jovem é advogado, no início de carreira, não, ele já entra como um advogado mesmo, ele não começa nessa empresa como um estagiário e tal, ele já entra mesmo como advogado, e uma pessoa que era um dos primeiros da universidade, do seu curso, né, passou no exame da ordem logo de primeira tentativa. Então, era um jovem, esse Lucas, muito dedicado, né? Mas, em razão também do quanto dedicado e o quanto era importante para ele esse trabalho, ele começa a perceber que as demandas do trabalho vão aumentando. Então, ele começa a perceber, né, é, pressão. Então, ele começa a sentir pressão, ele começa a observar que com essa demanda maior, com volume maior, ele começa a ter mais dificuldade para apresentar esse desempenho, né, tal. Ele percebe que o ambiente é um ambiente muito competitivo, né, e também percebe a sua própria autocobrança. Ele percebia que, mesmo quando a sua entrega era considerada uma entrega de excelência, ele tinha uma cobrança de que ele ainda podia fazer entregas melhores, né? Tudo isso, então, certamente propicia aí um ambiente muito estressor, é, fora e dentro também desse personagem aqui do Lucas, né? Eu vou agilizar um pouquinho, não estou muito preocupado aqui com o texto, só contextualizando um pouquinho para vocês esse caso, mas o Lucas, então, ele começa a perceber algumas questões fisiológicas, então, ele começa a perceber sono muito agitado, começa a perceber que ele está mais irritado, ele começa a perceber que ele em situações, mesmo ele estando com a razão, que ele precisava confrontar ou o seu gestor, ou seus colegas, ou mesmo ter uma atitude mais eh, assertiva com o cliente, muitas vezes ele preferia, então, evitar sair da discussão em razão dessa dificuldade de se comunicar, de socializar, né? Enfim, dentro desse cenário, ele então percebe que ele precisa de ajuda, né? Percebe essa pressão e vai então é submetido ao instrumento matriz, né? Quando esse jovem responde ao instrumento, ele inicialmente responde numa condição de suporte da área de recursos humanos do escritório. Esse escritório tem uma área de recursos humanos e tem uma profissional que, então, observando, ele vai até a área de RH, meio que tentando buscar ali algumas ideias, tal, para tentar diminuir esse estresse que ele percebia, né? Ele responde à ferramenta e, quando ele responde, o grau de estresse, cruzando as duas variáveis, né, a matriz, que é a frequência e a intensidade, o nível de estresse que ele demonstra é um nível de estresse muito elevado, né? Ele apresenta aí, então, tanto resultados que mostram que estressores estão frequentemente presentes, mas também estão presentes de maneira muito forte, muito intensa. Então, a gente tem aí essas duas variáveis gerando um vetor aí de, de alta preocupação, né? Que é quando você tem ocorre com frequência e isso que ocorre é algo que ocorre de maneira ou é percebido de maneira muito forte, né? Eu estou corrigindo aqui um pouco, usei a palavra percebido, porque o objetivo da matriz é esse autorrelato, essa autopercepção, né? Então, logo, não necessariamente, não importa
o quanto é forte ou não, mas o quanto é percebido por ele como forte, né? E também mostrando um pouco do que a Irene apresentou anteriormente, quando a gente faz uma análise pelas dimensões, a gente observa que, para ele, o estresse estava mais se manifestando ali em aspectos de reatividade fisiológica do que algo que ele realmente considerava inadequado, né? Então, por exemplo, é, a pressão do trabalho, o excesso de trabalho, ele até entendia que isso fazia parte da profissão que ele escolheu, né? No direito, essa questão do confronto, de ter muitos processos para analisar, ele até entendia isso. Mas para ele o que era o ponto-chave era ter dificuldade de dormir à noite, era ter sintomas. Ele trazia que ele tinha frequentemente enxaqueca, né? Então, enxaqueca era uma questão que ele trazia também. Questões assim de não conseguir se alimentar direito, dor de estômago. Então, para ele também, isso estava muito presente ali, de forma fisiológica, né? Bom, então, a partir desses resultados, na devolutiva com ele, a gente começa a observar, então, que, bom, dentre esses setores, uma das coisas que ele identificava era o fato dele ter poucas estratégias para lidar com isso. A única estratégia, por exemplo, que ele comenta que ele tinha, quando para evitar, como ele não sabia se comunicar e ficava um pouco inseguro, ele preferia então evitar. Então, ele saía das reuniões mais cedo, ele tentava não ter nenhum momento onde o gestor dele pudesse chamar ele para fazer algum feedback ou algum comentário. Então, ele meio que começa a criar estratégias que não necessariamente são boas estratégias, né, para ele. Não estou dizendo que evitação pode não ser uma estratégia boa, pode ser em alguns contextos, né? Eu estava até conversando com alguém, indo por uma linha do senso aqui comum também, que, né, você vai lá na loja do shopping, identifica um sapato, você fala, aquele sapato é maravilhoso, aquele sapato é o meu número, é a minha cara. Aí quando você chega lá perto e vê o preço do sapato, aí você cria uma estratégia de evitamento e fala assim, pensando bem, ele tem aqui um detalhe, que não sei se esse detalhe eu gostei tanto, tal, deixa eu dar uma volta e tomar um sorvete, que é mais barato do que investir esses milhões aí no sapato. Então, assim, evitar pode ser uma estratégia, mas no caso dele prejudicava, né, diretamente o trabalho, porque o papel de um advogado também é fazer essa questão da comunicação e gerenciar ali o conflito, enfim, né, não se esquivar do conflito. Bom, ele aí tentou algumas estratégias a partir disso também, como ele tentou meditação, yoga, mas aí quase nunca podia ir, sempre achava que isso era segundo plano. Então ele até tenta uma outra estratégia, mas são estratégias que não funcionam bem. Até que ele toma a decisão, então, a partir desse resultado, de buscar uma psicoterapia para poder, então, tanto buscar novas formas de, primeiro, se conhecer, identificar essas fontes, identificar, né, como que ele reage a isso e também tentar desenvolver estratégias novas, né, para superar e enfrentar isso. Não vou me estender muito mais, mas depois eu vou mostrar para vocês o próximo slide, que ele responde depois de mais ou menos uns 6 meses, né? Ele responde novamente e ele começa a perceber, então, como que teve mudanças no desenvolvimento dele com o processo psicoterápico, por exemplo, né? Então, ele cria estratégias, né? Em vez de ficar 1 hora dentro de um lugar meditando, então, de dividir, fazer pausas ao longo do trabalho. Então, ele vai criando estratégias, tanto que são mais adaptadas a ele, mas também ajudam ele, então, a reduzir o estresse. E quando ele passa novamente, já estou terminando aqui, pelo Matrix, depois de 6 meses, como eu falei, ele
ele tem aí então, uma diminuição, né, desse grau de estresse significativo. É claro que ele continua observando que ele tem picos dessa questão mais de reação psicofisiológica ali, então ele percebe que tem momentos que ele consegue, volta a ter algum pico de dificuldade de dormir, ou mais enxaqueca, mas ele começa a perceber que essas estratégias ajudam para que não seja mais tão frequente, tão agudo, né? Como ir gerenciando o estresse. E eu não posso deixar de falar, com base nisso também, uma coisa que o Roberto falou, né, no comecinho lá, que é a gente precisa identificar quais são esses estressores, perceber o quanto eles impactam ou não de maneira mais forte ou não, entender também o contexto, né? Algumas profissões, eh, elas apresentam níveis de pressão, de cobrança, que podem variar sazonalmente. Então, algumas profissões, sei lá, no final do mês tem a meta apertada, gera mais estresse, ou na época especificamente de um final do ano, na Páscoa, às vezes tem mais pressão no comércio, na indústria. Então, é claro que a gente precisa entender e, por isso, de avaliar mais de uma vez, para ir identificando, né, se as estratégias, as intervenções, elas estão funcionando, tá? Gente, então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente pode, eu não vou me alongar mais, mas poderíamos pegar aqui casos respondidos por pessoas diferentes, desde o processo de construção da ferramenta até durante a pesquisa também, nos estudos que a gente já tem feito mais recentes. Então, vocês vão ver que essa ferramenta ela pode contribuir de várias formas, né? Tanto na identificação aí da questão do quanto essa percepção do estresse ela se mostra de forma mais crônica, mais frequente ou mais aguda, mais forte, ou qual a área que ela pode está acontecendo gatilhos ou estressores, ou ela está percebendo que essa área é mais estressora. Tá bom? Eu vou ficando por aqui também, porque senão eu vou querer apresentar mais um monte de coisa para vocês aqui. Tá? Antes da gente encerrar aqui, bom, eu vi que tem tem duas perguntas que eu anotei aqui do chat. Mas queria, antes da gente ir para o sorteio aqui final, para as palavras finais, eu queria abrir para perguntas, comentários. Se alguém quiser abrir o microfone, abrir a câmera, se quiser fazer alguma pergunta para a gente, não vai dar tempo da gente ouvir muitas, porque a gente está com um tempo bem avançado, mas eu gostaria de ouvir aí se alguém quiser fazer algum comentário, alguma participação. Senão, eu já estou com uma perguntinha aqui reservada para a gente responder. Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Quer falar algum complemento? É agora, hein? Abre o microfone, fala com a gente se quiser. Ó, eu estou localizando aqui a pergunta. Uma galera, a Marli também passou aqui, deixou informações para a gente. Tem um colega, eu acho que o nome dele é Paulo, e eu queria convidar alguns dos autores que quiser falar, talvez o Roberto, Irene, o Luiz está em trânsito também, mas está nos ouvindo aqui. O Paulo perguntou para a gente, ele disse que ele já usa o ISSL revisado da Marilda Lippe, e ele disse se daria para usar o Matrix junto. O que a gente poderia sugerir do uso do ISSL e do Matrix junto para o Paulo? O que vocês acham? Queres que eu comece, Ivan? Opa, por favor, Roberto. Então, dentro daquela concepção de estresse como um grande sistema, né, em que você tem estressores, estratégia de enfrentamento, reações psicofisiológicas ao estresse, aí sim, o fracasso dessas estratégias, dessa reação mais adaptativa do organismo, seja do ponto de vista psicológico ou físico, ela indica lá possibilidade de sinais e sintomas. A técnica produzida pela doutora Marilda, que é uma técnica robusta, né? Psicometricamente robusta, com alta qualidade intrínseca, validade, confiabilidade, vários subsistemas avaliados, captura
é esse momento em que o estresse, o sistema estresse, já está produzindo efeitos agudos e crônicos. Já está produzindo. Você já está experimentando sinais e sintomas importantes, que a gente chama, até olhando para os nossos códigos em saúde, o que a gente chama de alterações significativas do estresse. Então, já captura isso. E ele é um sistema que ele captura em 3 níveis, né? Pega as últimas 24 horas, a última semana e o último mês. Então, ela captura de forma muito próxima o quanto os sinais e sintomas já são intrusivos no seu sistema de reação ao estresse. Então, é por isso que é uma técnica extremamente útil, importante, para a captura dessa informação que a gente chama de check-out do sistema. Tá? O Matrix, ele, de certa maneira, pode auxiliar na investigação do sistema estresse, não pelo check-out, não por esta qualidade intrínseca do ISSLR, mas exatamente pela compreensão da participação, dessa capacidade de manter, de compreender, de perceber o estressor influenciando a sua vida pessoal, profissional, familiar. Ele já, né? Então, a função do Matrix é estar mais próximo da percepção da exposição ao estressor. Então, interessante. Se você olhar assim, o Matrix, eu poderia simplificar, né? Dizendo que o Matrix se aproxima mais de um check-in, né? E o ISSL mais de um check-out do sistema. Obviamente que os dois juntos contribuem para a investigação do sistema estresse com muito mais robustez. Então, de fato, seria bastante racional, né? Utilizar os dois instrumentos para uma compreensão do ponto de vista do gerenciamento e monitoramento. Imagine você usando o ISSL para monitorar os quadros de assintomatológicos e o matriz de Steggs para avaliar o quanto a percepção já está influenciando a sua compreensão desse quadro. Então, assim, de fato, ele é um sistema bastante racional quando usado juntos. Muito bom, incrível. Gente, tem mais perguntas? Eu vou responder uma. Eu ia perguntar para a Irene, mas eu estou achando que a gente está avançado no tempo, então eu mesmo já vou responder, que eu já vou. Irene, vou te salvar aqui nessa pergunta, Tamo mas junto. se você quiser completar, você fala aí. A Ivandra perguntou se é um teste exclusivo para psicólogo ou para o público geral. Essa é uma pergunta importante. O instrumento Matrix, ele apresenta o mesmo rigor que a gente usa para os instrumentos submetidos ao Conselho Federal de Psicologia, né? No entanto, a gente entende que ele é um instrumento que a gente tem como objetivo contribuir para outros profissionais também, não só para psicólogos. Então, apesar dele ter estudo psicométrico, muito rigor, tudo, a gente não submete ele ao Conselho Federal de Psicologia justamente para que outras áreas de saúde ocupacional, médico do trabalho, profissionais que atuam com medicina, com a área da saúde, qualidade de vida no trabalho, também pudesse fazer uso dessa ferramenta. Por isso que o tempo todo o Roberto já trouxe isso. O objetivo do Matrix não é fazer um psicodiagnóstico do estresse, né? Isso você vai encontrar na ferramenta do ISSL. No Matrix, como o Roberto disse, vai mais na linha da gente entender como é a percepção do sujeito com relação ao risco. Ele se percebe exposto ao estresse? E se ele se percebe, né, que área ele consegue identificar como, ou quais áreas como fontes estressoras, né? E aí, respondeu uma matriz, deu um resultado que poderia ser entendido como um nível alto ou muito alto, sem sombra de dúvida, valeria a pena passar por um acompanhamento psicológico, né? Claro. Mas é isso, ele não é restrito a psicólogos, ele pode ser usado por outros profissionais da área da saúde